Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4. Estou aqui representando a nossa escola dominical da nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga. É a nossa igreja setorial aqui em Itaquaquecetuba. O Ministério do Ipiranga é um ministério presidido pelo pastor Alcides Fávaro e nós estamos sob a supervisão do nosso pastor setorial, o pastor André Felipe. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que é a lição que fala sobre a iluminação espiritual do crente. Antes de começarmos, antes de entrarmos na apresentação do nosso estudo, eu queria te orientar a você estar com a sua revista em mãos, ou a revista impressa, ou a revista em PDF, a sua Bíblia. Queria também te orientar, sugerir, se for possível, para fazer anotações e você pegar essas anotações e deixar no lugar que você possa revê-la posteriormente, após a aula, caso você queira. Também já quero adiantar que ao final dessa aula você pode deixar seus comentários, você pode também fazer as suas perguntas, ok? Caso não seja possível você fazer a leitura na sua revista, não se preocupe, porque eu vou fazer o uso da minha revista, eu vou ler diretamente na minha revista e também farei a leitura bíblica das referências bíblicas, estarei também fazendo a leitura. Esta aula terá duração aproximada entre 40 a 50 minutos. Gostaria de te pedir para poder nos acompanhar até o final e assim nós ficaremos agradecidos. Bem, vamos entrar na nossa lição. A lição de número 4, eu vou ler o título da lição, o texto áureo e a verdade prática. A lição de número 4 tem por título a iluminação espiritual do crente. O nosso texto áureo diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. A nossa verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. Ela se encontra no livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Vamos à leitura. A leitura que consta também na nossa lição diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança. O versículo 19 diz: e qual sobreexcelente grandeza do poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre todas as coisas. Bem, irmãos, nesta lição nós estamos estudando, na verdade, elementos que compõem a doutrina da salvação. Vamos então fazer a leitura da nossa introdução e dar continuidade à exposição da lição de número 4,
que fala sobre a iluminação espiritual do crente. A introdução diz: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. Bem, nós vimos aqui 4 partes da oração inicial de Paulo, ok? Na continuidade da leitura diz: nessa sentença somos exortados a louvar a Deus pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Bem, a gente fazendo uma introdução da lição de número 4, falando sobre a iluminação espiritual do crente, nós vamos, na verdade, deparar com uma oração de Paulo a favor dos irmãos da igreja em Éfeso, onde Paulo começa a interceder a Deus, que por intermédio do Espírito Santo, que Deus abra o entendimento dos irmãos efésios. Então, é por isso que nós estamos estudando sobre a iluminação espiritual do crente. A oração do apóstolo Paulo era para que o entendimento dos irmãos fosse iluminado, que o entendimento dos irmãos, por intermédio do Espírito Santo, fosse um entendimento esclarecido quanto às bênçãos espirituais que já aconteceram, que já foram planejadas no passado, na eternidade passada, as bênçãos que vivemos no futuro e as bênçãos que vivemos no presente e ainda as bênçãos que viveremos no futuro ou no porvir, conforme nos ensina a palavra de Deus, e nós estaremos detalhando isso no decorrer. Então, no nosso primeiro tópico vai dizer a esperança da vocação e as riquezas da glória de Deus. Eu quero deixar claro aqui que quando a gente fala da vocação, nós estamos falando do nosso chamado. Eu não estou dizendo do chamado individual para você poder fazer algo a favor do reino de Deus, a favor da obra de Deus. Eu estou falando do chamamento geral, onde nós estamos falando sobre a esperança do nosso chamado, ou seja, o que é essa eleição, o que é esse chamamento, o que é essa iniciativa, esse convite que Deus preparou e deixou a oportunidade aberta para aceitarmos Jesus. Então nós vamos ver qual que é a esperança dessa chamada, qual que é a esperança desse convite, qual que é a esperança que biblicamente nós chamamos de vocação. Então, na nossa lição nós lemos: o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Olha que interessante. Os salvos precisam ser iluminados para compreender. Ou seja, nós vimos aqui a preocupação do apóstolo em que nós tivéssemos o devido esclarecimento, como eu disse quase agora, o devido esclarecimento em relação às bênçãos espirituais que Deus predestinou para aqueles que recebessem a Jesus Cristo. Vamos ver ler no primeiro item sobre a ação de graças e intercessão, que é o início da oração de Paulo. Bem, em Efésios capítulo 1, no versículo 16, nós lemos o seguinte: Paulo estava dizendo: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. O que nós vimos aqui? Que o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, conforme nós lemos no versículo 16, e também por todas as bênçãos espirituais recebidas. Que bênçãos espirituais recebidas são essas? São as bênçãos que nós dissemos na lição de número 2, as bênçãos que já estavam predestinadas antes da fundação do mundo
para aqueles que recebessem a Jesus Cristo, para aqueles que aceitassem a eleição, a escolha que Deus fez, que foi uma escolha aberta para toda a humanidade. E para aqueles que aceitassem essa escolha, recebendo a Jesus Cristo, as bênçãos espirituais, ou melhor, um conjunto ou várias bênçãos espirituais foram pré-determinadas para os eleitos que receberam a Jesus Cristo. E quais bênçãos nós acabamos de ver aqui? As bênçãos são a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito. Eu vou colocar aqui no quadro, numa ordem, uma bênção, duas bênçãos, a terceira bênção e a quarta bênção. Qual a primeira bênção que Deus liberou, ou que Deus deixou predestinada também para todos? A primeira bênção é a bênção da eleição. Então, o que é a eleição? A eleição é o próprio chamado, ou seja, todos receberam um chamado para a salvação. Foi o plano de Deus. Uma etapa do plano é deixar a salvação livre, aberta para todos aqueles que quiserem receberem a Jesus Cristo. Bem, e por aceitar a Jesus Cristo, vem então o que biblicamente é nos ensinado de predestinação. Predestinação do quê? Predestinação de bênçãos. As bênçãos que foram predestinadas antes da fundação do mundo para aqueles que aceitassem então esse chamado. Em função de receber a Jesus, foram predestinados a receber bênçãos espirituais. E nós vimos ainda um outro tipo de bênção que nós falamos na lição anterior, que é a bênção da filiação. Uma bênção que, biblicamente falando de filiação ou falando de adoção, é uma bênção que a pessoa, independente do momento em que ela aceitou a Jesus Cristo, ela tem o mesmo direito a todas as bênçãos que envolve o reino de Deus, tanto daqueles que também aceitaram naquele momento, quanto aqueles que já aceitaram, receberam Jesus Cristo há muito mais tempo. Então, é que nós biblicamente chamamos de maioridade espiritual. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha recebido a Jesus Cristo hoje, ela já tem os mesmos direitos no reino de Deus, quanto aqueles que já aceitaram há muito mais tempo. Então, no processo da filiação, acontece esses tipos de bênção. E por último, nessa relação que nós estamos lendo, uma outra bênção é o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito. Deixe-me colocar aqui. E deixe-me aproveitar e esclarecer duas coisas. Primeiro, receber o dom do Espírito, o que é? Toda pessoa que recebe a Jesus Cristo, aceitou a Jesus Cristo de coração, essa pessoa já recebe o Espírito Santo na sua vida, que nós estudamos nas nossas lições anteriores, que o Espírito Santo é a garantia, ele é o penhor, ele é o sinal que garante que todos aqueles que receberam a Jesus Cristo tem a garantia da salvação. Isso é o dom do Espírito Santo. Todos que recebem verdadeiramente a Jesus Cristo já recebe logo de sinal, já recebe logo no início o Espírito Santo na sua vida. Agora, isso é o dom do Espírito Santo. Agora, o que não é o dom do Espírito Santo nesse aspecto? Por exemplo, dons espirituais, não é espirituais, não é o dom do Espírito. O que também não é o dom do Espírito? Batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo também
batismo no Espírito Santo também não é dom do Espírito. Então nós vimos aqui, para poder deixar bem claro que dom espiritual, ou melhor, o dom do Espírito é uma coisa, o dons espirituais é uma outra coisa, e batismo no Espírito Santo também é uma outra coisa. Então existem diferenças, mas uma coisa é certa: a pessoa não recebe dons espirituais e nem recebe o batismo no Espírito Santo se primeiramente a pessoa não tiver o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo na vida da pessoa é o início de tudo aquilo que a pessoa pode desfrutar e pode fazer no reino de Deus. Ok? Vamos falar agora, na continuidade, que Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Então veja, o Evangelho é algo maravilhoso, sim, mas nós acabamos de ler que Paulo sabia que era impossível alguém perceber a glória desse maravilhoso Evangelho ou das boas novas sem ser ensinada por Deus. Ou seja, a pessoa precisa da orientação da palavra de Deus, ela precisa da intermediação do Espírito Santo para poder entender a preciosidade do Evangelho. Então, quais são as preciosidades? Vamos lá. Antes de falar disso, eu quero ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e no versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 14 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. A Bíblia nos diz o seguinte: que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Veja bem, nós acabamos de ler que para o homem entender as coisas, a grandeza do Evangelho, ele precisa primeiramente ser ensinado por Deus. Porque em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: o homem natural não compreende as coisas do Espírito. E por quê? Naturalmente, sem a pessoa se envolver com o plano de Deus, com o plano da salvação, sem ela receber o dom do Espírito, deixa-me até apagar aqui para não confundir. Se ela não receber o dom do Espírito, ela não é direcionada pelo Espírito Santo, não é guiada pelo Espírito Santo, não é instruída pelo Espírito Santo. Então, essa pessoa, ela continua vivendo uma vida apenas guiada pela sua natureza humana. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, quando a pessoa recebe a Jesus, em consequência disso, ela recebe o dom do Espírito, ela recebe o Espírito Santo na sua vida, ela passa a compreender as coisas espirituais. Então a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E para o homem natural, as coisas espirituais parece até que é loucura, tá? E naturalmente a Bíblia diz que não pode compreender, porque as coisas espirituais ou as coisas do Espírito de Deus são compreendidas espiritualmente. O versículo 15 diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, ou seja, as coisas que se relacionam a Deus, o homem ele vai ter o esclarecimento somente aceitando a Jesus Cristo, recebendo o Espírito Santo, que a partir daí, agora ele tem em si também a natureza divina, então ele começa a compreender as coisas do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus está dentro dele. E por isso Paulo rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo.
o que Paulo estava intercedendo a Deus para que os crentes recebessem? Como nós acabamos de ler, para que eles recebessem a capacidade para compreenderem por meio do Espírito Santo. Compreender o quê? Compreender a esperança da vocação, ou seja, a esperança do seu chamado, né? Quais as esperanças do seu chamado, compreender também as riquezas da herança e compreender a grandeza do poder de Deus. Vamos nesse tópico falar sobre as grandezas também do poder de Deus, ou nessa lição em tópicos à frente. Então vejamos bem, a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 18, Paulo vai dizer o seguinte: para que todos os homens, para todos que recebessem a Jesus, os olhos fossem iluminados, para que saibais qual a esperança da vocação, as riquezas da glória da sua herança nos santos, como nós já adiantamos. Vamos falar aqui sobre a esperança da vocação. Em sua petição, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Ou seja, então qual o privilégio de atender o chamado de Deus, de aceitar, de receber a Jesus Cristo? Essa era a preocupação de Paulo. Ele queria que os irmãos experimentassem e conhecessem profundamente os privilégios de serem vocacionados, de serem chamados para poder fazer parte do povo de Deus. Então, podemos dizer que tal esperança divide-se em 3 aspectos. Veja bem, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. B, a chamada abrange serviços e santificação no presente. Isto é achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. C, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Bem, então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que esse plano de salvação, ele atinge 3 tempos. Ele atinge o tempo passado, né? Ou ele abrange o tempo passado, ele abrange o tempo presente, e o plano da salvação, ele se dá por concluído também no futuro. Então, o que nós podemos entender aqui, pelo que nós acabamos de ler? Que no passado, Deus então tomou a iniciativa, elaborou o plano de salvação para poder resgatar para si todos aqueles que também futuramente estariam afastados de Deus. Então, no passado, Deus tomou a iniciativa. Então, uma bênção que nós recebemos, que foi uma iniciativa de Deus para recebermos a salvação. No presente, qual que é a bênção do presente? A bênção do presente é que nós podemos servir. A bênção do presente é que nós podemos servir a Deus. E servir a Deus é um privilégio. E além de servir, no presente envolve que nós tenhamos uma vida de santificação, ou seja, uma vida onde que nós prezemos por estarmos afastados do pecado. E no aspecto futuro, o que abrange a salvação? Que é a participação gloriosa no futuro. Isto está relacionado ao fato de
reinarmos com Jesus, ao fato de nós reinarmos com Jesus, que é quando sairmos dessa terra e adentrarmos ao céu, quando Jesus vir para poder arrebatar, para poder buscar a sua igreja. Quanto ao plano da salvação e o nosso chamado no presente, nós vimos que abrange servir e exige também, abrange vivermos uma vida de santificação. Veja bem, então, como que tem que ser o nosso presente, o nosso agir? Em Filipenses capítulo 3, versículo 14, a palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, inspirado por Deus, que no presente, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Ou seja, a vida que nós levamos aqui hoje, servindo a Deus, mantendo-nos afastados do pecado, servindo a Deus com fidelidade, isso é o que Deus espera para que nós recebamos o prêmio da soberana vocação, para que nós recebamos o prêmio do chamado ou da chamada que Deus fez para aceitarmos a Jesus, vivermos nesse mundo digno de entrarmos no futuro na presença de Deus quando do arrebatamento da igreja. Uma outra coisa que nós vimos aqui, que o plano futuro da salvação compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Pelo que nós sabemos, pelo que nós conhecemos, quando conversamos com as pessoas querem ir para o céu. Quando falamos com as pessoas querem fazer parte da vida eterna, ok? E esse também é o nosso anseio. E nós sabemos que Jesus Cristo diz que ninguém vem ao Pai, ninguém se aproxima de Deus, se primeiramente não for por Jesus Cristo. Então a condição aceita Jesus, ok? Recebe o dom do Espírito, essa garantia, serve a Deus, permanece fiel, afasta-se do pecado, mantém-se fiel, persevera até o fim, então nós teremos a nossa salvação garantida. Então, o que compreende esse plano? Nós vimos que existe em termos de tempo passado, presente e também tem o futuro. E o futuro nós encontramos que é justamente o que nós também almejamos aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, que é ver a Deus face a face. Porque hoje, na nossa limitação, no mundo terreno que nós vivemos, 1 Coríntios diz que nós o conhecemos em parte, mas dentro do plano de Deus é que nós veremos o nosso Deus exatamente como Ele é. Vamos partir para o nosso terceiro item, que fala sobre as riquezas da glória da sua herança. Ainda falando na oração de Paulo, o apóstolo pede para que os crentes, o apóstolo pede para Deus, que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses capítulo 1, versículo 12, vamos ver aqui o que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Diz que, eu vou ler o 13, que diz que Deus nos tirou das trevas, da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do seu amor. Então, isso compreende bênçãos que Deus deu para os seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Que maravilhosas bênçãos são essas? Eu vou repetir, porque nós já falamos em lições anteriores. Eu vou apagar o quadro e vou relacionar rapidinho e os irmãos me aguardem. Quer ver? Eu vou colocar aqui para poder fixar. Vou colocar aqui no quadro
as bênçãos que acompanham o plano da salvação. O nosso comentarista colocou o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão destinadas no porvir. Essas são as riquezas da glória da nossa herança. E também ele coloca aqui como, por exemplo, vermos a Deus, como nós lemos, que nós o veremos face a face, que nós veremos a Cristo e que nós lá no céu o adoraremos. Veja bem, em Apocalipse capítulo 22, versículo 3 e versículo 4, a Bíblia nos garante o seguinte, no versículo 3, Apocalipse capítulo 22, versículo 3, a Bíblia diz que nunca mais haverá maldição contra alguém no futuro, no porvir, quando nós estivermos agora no reino dos céus, quando nós estivermos sob o governo pleno do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, nunca mais haverá maldição contra alguém. Onde nós estaremos, que é no céu, a Bíblia vai dizer que nela estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro, nos céus. E no futuro ainda, falando do plano da salvação, relacionando ou abrangendo o futuro, que seus servos o servirão. E o versículo 4 diz, e verão o seu rosto. Então nós estaremos, como diz a palavra, para sempre com o nosso Senhor Deus, para sempre com Jesus Cristo, com a presença da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para concluir esse item, aqui diz, sim, no dia aprazado, ou seja, no prazo correto, no prazo determinado, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão a posse da herança preparada desde a fundação do mundo. O próprio Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 25 e no versículo 34 sobre a recepção que nós teremos para adentrarmos as bodas, para adentrarmos ao reino de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 34, a Bíblia diz, o Jesus Cristo proferiu essas palavras, que naquele dia ele dirá, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos e amigos, como eu já disse em lições anteriores, nada pegou Deus de surpresa. O nosso Deus, pelo seu atributo, que é a presciência, Ele conhece o presente, Ele conhece o futuro, Ele conhece toda a existência de todas as coisas e de todas as pessoas. Vamos entrar no nosso segundo tópico, vamos falar sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Veja, nós temos aqui uma frase do apóstolo Paulo que fala justamente sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Na leitura da nossa revista diz, o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então veja bem, nós vimos aqui que Paulo ele se esforçava na sua escrita, aqui nesse trecho do livro, nesse trecho da carta, para que realmente fosse entendido o que eu posso dizer? A grandeza, a grandiosidade e a eficácia desse poder. É por isso que ele fala sobre a sobreexcelente grandeza do poder divino. Então veja, nós vimos 3 palavras que ele usou para poder reforçar, para poder fazer ser entendido sobre a grandeza do poder de Deus. A primeira palavra que ele usa é justamente a palavra sobreexcelente. Sobreexcelente. A segunda palavra que ele se esforça
nessa explicação é justamente falar sobre a grandeza. E ele não deixou de falar também sobre o próprio poder de Deus. O que tudo isso aqui significa? Primeiro, falar sobre que o poder de Deus, ele é sobreexcelente. Isso significa que ele estava querendo fazer os irmãos entenderem que o poder de Deus, ele é um poder extraordinário. Um poder extraordinário. Ou seja, é um poder que está fora dos limites, que está fora de alcances naturais. Então, falar que o poder de Deus é um poder sobreexcelente, é um poder extraordinário. Outra palavra que ele fala, a grandeza, quando ele fala da grandeza do poder, ele está enaltecendo a magnitude, ele está enaltecendo magnitude da grandeza, ele está enaltecendo a magnitude desse poder, ele está enaltecendo, tentando fazer os irmãos entender a grandeza, a abrangência desse poder. Então, primeiro, que é um poder extraordinário. Segundo, ele enaltece a dimensão, o alcance, a magnitude desse poder. E o próprio poder de Deus indica que o poder seria um feito milagroso, eu vou colocar miraculoso, um feito miraculoso que requer uma força. Esse poder, por não ser um poder natural, seria um feito miraculoso que requer força fora de medida. Ou seja, não existe nada que consiga mensurar, que consiga medir esse poder de Deus. Essa é a explicação de Paulo quando ele está falando sobre a sobreexcelente grandeza do poder divino. Então, o que nós podemos entender aqui? Na nossa revista diz: logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Se falando do plano da salvação, da possível entrada do homem no céu, da possível restauração e glorificação do homem, Paulo deixa claro, e nós entendemos por esse estudo, que isso somente é possível pelo poder maior que todos os poderes, que é o poder de Deus. Vamos falar sobre a força desse poder divino. No nosso item 2 vai falar sobre a força do poder divino. Nós vamos aí em Efésios, no capítulo 1 ainda, no versículo 21 e no versículo 22, nós vamos entender partes desse poder. Mas eu quero destacar aqui 3 palavras que nós podemos entender sobre a força do poder divino. E eu vou apagar de novo o quadro e colocar essas outras 3 palavras. Vamos lá. Quando nós falamos da força do poder divino, nós estamos falando, primeiro, de operação. Nós estamos falando da operação do poder divino. Segundo, nós estamos falando agora da força do poder divino, não querendo ser redundante, repetindo o tópico ou o item anterior, mas se fazendo entender agora nesse nosso segundo tópico. E falamos mais uma vez justamente sobre o poder. Então, nós encontramos na força do poder divino
operação, força e esse poder em ação. Então, o que acontece? A operação, quando nós falamos da operação, a operação significa a eficácia desse poder. A operação significa a eficácia. Ou seja, o poder de Deus, ele realmente surte, né? Ele surte o efeito para o qual ele é designado, porque ele é um poder eficaz, é um poder que tem eficácia. Então, quando a gente fala de operação, a gente fala sobre a eficácia do poder de Deus. Quando a gente fala sobre a força do poder de Deus, a gente está falando, na verdade, da intensidade. Nós estamos falando da intensidade desse poder. Ou seja, ele é tão intenso, é uma força que não se pode medir. Ele é tão intenso que não se pode comparar com nenhuma outra força relacionada a poder. Porque a força do poder de Deus está acima de qualquer tipo de força, qualquer tipo de esforço, de qualquer tipo de ação que existe. Não pode se comparar com a intensidade do poder de Deus. E se falando do poder de Deus, esse poder aqui, quando a gente fala da força do poder divino, o poder de Deus é um poder que é inerente a Deus. Inerente a Deus. O poder de Deus parece redundante, mas é um poder inerente a Ele. É um poder que é peculiar somente a Deus. Ninguém tem o mesmo poder que Deus tem. Então o poder de Deus é eficaz, é um poder que não dá para medir, se comparar forças, porque ele é sobreexcelente, ele tem uma intensidade que não se dá para poder calcular, não dá para poder se medir, e é um tipo de poder que pertence, que é inerente somente à pessoa de Deus. Então, o que nós vimos na nossa lição? Que a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, que opera em favor dos que creem. Como nós dissemos no começo, que as coisas do Espírito de Deus, elas se discernem espiritualmente. Ou seja, se você é uma pessoa que ainda não recebeu a Jesus Cristo, não recebeu a presença do Espírito Santo na sua vida, tudo isso aqui para você pode parecer muito complexo, porque você está tentando processar essas questões apenas nos seus aspectos da racionalidade, apenas no aspecto da racionalidade. Mas para poder compreender, isso vai além. Você precisa ter um entendimento espiritual. E esse entendimento espiritual só consegue discernir espiritualmente isso que nós estamos falando e entender quem realmente tem o Espírito de Deus na sua vida. Então, se você tem o Espírito de Deus, você está compreendendo. Mas se você ainda não recebeu a Jesus, não recebeu o dom do Espírito, não recebeu o Espírito Santo em si, então, naturalmente, é impossível o ser humano compreender essas palavras, porque você não está tendo uma orientação do Espírito Santo para entender que é indispensável a intermediação do Espírito Santo. Paulo apresenta 3 exemplos. Agora nós podemos ver aqui 3 exemplos da atuação desse poder. E esses 3 exemplos que nós vamos colocar aqui, você há de convir comigo que homem nenhum consegue fazer o que nós vamos ver na sequência. Que exemplos são esses? Vamos lá. O apóstolo Paulo vai exemplificar, né? Vai dar exemplos, não hipoteticamente, ele vai revelar algo que
todos conheceram, e hoje nós cremos, porque nós estamos em uma outra época, desde tudo que aconteceu com Jesus Cristo, nós sabemos, porque estão registradas nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, que nós a temos como a palavra de Deus para nossas vidas, então nós cremos. Mas eu vou apresentar aqui 3 exemplos que somente esse poder extraordinário, somente esse poder com essa força, com uma intensidade imensurável, que pode fazer essas 3 coisas que eu vou relacionar aqui, que você que está com a revista, fazendo a leitura, também tem acesso. Primeiro exemplo é o poder de Deus de ressuscitar a Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Quem é que tem um poder imensurável de ressuscitar a Jesus Cristo? Quem teve e tem? Deus. O poder, a eficácia do poder de Deus fez com que Jesus Cristo, após 3 dias, ou seja, no 3º dia, após a sua morte, ele fosse ressuscitado. O exemplo que Paulo deu do poder de Deus. Qual o segundo exemplo que Paulo nos dá aqui em Efésios capítulo 1? O segundo exemplo que Paulo dá é sobre a sua ascensão. Ou seja, sobre a ascensão de Jesus. Porque nós conhecemos também pela Bíblia que Jesus Cristo, após ressuscitado, ele passou aproximadamente 40 dias ainda entre as pessoas aqui na face da terra. Encontrou seus discípulos, visitou algumas pessoas. Então, um outro poder, porque nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou e não desapareceu. A Bíblia revela o momento da sua subida, o momento da sua elevação, o momento da sua ascensão aos céus. Então, ver Jesus Cristo subindo, ascendendo ao céu, da forma como aconteceu, onde muitos viram lá no Monte das Oliveiras, isso só foi possível, essa espécie de levitação, elevação, subida de Jesus Cristo aos céus, isso somente é possível por causa do próprio poder de Deus. Então Paulo deu esse segundo exemplo de poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo, somente Deus pode ressuscitar. A ascensão de Jesus, a subida dele aos céus, somente Deus com o seu poder pode fazer isso. E o terceiro exemplo, para nós irmos para o nosso último tópico, é justamente sobre a sua elevação acima de todo domínio. Jesus Cristo, ele não foi apenas recebido nos céus, não apenas isso. Além de ressuscitar, ele foi elevado aos céus, ele voltou aos céus. Deus o ascendeu para o céu, mas o terceiro poder de Deus, que é elevação, ou seja, deixe-me colocar uma coisa aqui. Vamos colocar do mesmo formato. Uma elevação, porque Jesus Cristo estava aqui na terra entre os homens, mas ao entrar ao céu, após a sua ascensão, ele foi elevado. Então aconteceu a sua elevação acima de todo o domínio. Acima de todo o domínio. Ou seja, além de ressuscitar, além de ir para o céu, o domínio agora de todas as coisas, ou seja, todo o domínio foi entregue a Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda declarou quando esteve aqui na terra: agora todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ou seja, todo o universo passou a ser dominado, passou a ser cuidado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E algo muito
interessante para ele, além do universo, outro domínio que Jesus Cristo recebeu é o domínio sobre todos aqueles que o aceitaram, né? Ele é o nosso Senhor, por isso que nós chamamos do Senhor Jesus Cristo. É o domínio sobre todos aqueles que o aceitaram, que passou-se a ser denominado de igreja. Eu não estou falando aqui o significado na sua raiz, mas a igreja, que é o conjunto de todas as pessoas, quer sejam gentias, quer sejam judeus, quer sejam gregos, quer seja de qualquer outro tipo de nacionalidade, aceitou a Jesus Cristo, faz parte da igreja. E quem é o Senhor da igreja é Jesus Cristo. A Bíblia chama Jesus Cristo como cabeça da igreja. A igreja, nesse sentido, é o corpo, e Jesus Cristo é a cabeça da igreja. E ele também é o Senhor, ele tem o domínio do universo. E para poder concluir esse item, eu quero ler em Efésios, capítulo 1, que é o capítulo da nossa leitura, o capítulo em estudo até essa aula. Na próxima aula nós mudaremos para o capítulo 2. Então, Efésios, capítulo 1, eu quero ler o versículo 20, 21 e 22. A Bíblia diz o seguinte: manifestou em Cristo o poder divino, tá? Estamos falando do poder. No versículo 20, esse poder manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à direita nos céus. Versículo 20. Versículo 21. Acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todos que se nomeiem, não só nesse século, não só no tempo presente, mas também no vindouro, tanto na atualidade quanto no futuro. O domínio do universo ficará sob a responsabilidade do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 22 diz: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, quem teve esse poder de ressuscitar, elevar aos céus, colocar o seu domínio sobre todas as coisas, esse foi o poder divino, um poder inexplicável, humanamente entendemos em parte, um poder que não dá para mensurar, mas nós temos a promessa de conhecê-lo ainda plenamente, o poder de Deus, após a nossa transformação, a qual nós acreditamos e a qual nós esperamos. Vamos para o nosso último tópico, que fala sobre Cristo. Agora nós vamos detalhar um pouco justamente sobre a ressurreição de Cristo. Nós vamos detalhar sobre a ascensão de Cristo e ficar à direita de Deus, e vamos falar de forma breve sobre essa exaltação que nós acabamos de falar, onde ele assumiu todo o domínio. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vê aqui sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Primeira coisa, nós aqui veremos que 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também para os crentes. Uma coisa que é impressionante é que o poder de Deus, ele está disponível para aqueles que creem em Jesus. Porque o poder de Deus, ele é usado, ou nós podemos utilizar em nome de Jesus. Agora, cabe a nós entendermos como usar esse poder, utilizar esse poder a favor do reino de Deus, não em benefícios próprios, mas para poder engrandecer cada vez mais o nome de Deus. Vamos lá, o item 1 vai falar sobre Cristo, né? Todos os 3 itens vão falar sobre Cristo. O primeiro item vai falar sobre Cristo como primícias. Cristo como uma primícia, ok? Que chamamos aqui Cristo a primícia dos que dormem.
O segundo vai falar que ele foi elevado à direita de Deus. E o nosso último item, para a gente poder encerrar, vai falar que Cristo foi exaltado sobremaneira, de uma maneira espetacular, de uma maneira altamente elevada, de uma maneira acima de qualquer outro tipo de exaltação ou de qualquer outro tipo de elevação. Vamos lá. Primeiro, Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando-o dos mortos. Então, Efésios capítulo 1, versículo 20 vai: manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Já fizemos essa leitura, estamos reforçando. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dormem. O que significa? Vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 22 diz: mas de fato, a Bíblia diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primícia daqueles que já partiram, daqueles que morreram. Vamos dizer assim como Cristo morreu, né? Um dia, se Ele não vir nos buscar nessa terra antes, nós também morreremos. O versículo 21 vai dizer: porque assim como a morte veio por um homem, a morte espiritual veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim como a morte espiritual e física veio por intermédio de Adão, a morte espiritual e física também veio por Jesus Cristo. Versículo 22: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O versículo 22 vem falando: como todos espiritualmente morreram em Adão em função da sua desobediência, uma história que todos nós conhecemos, o versículo confirma: assim também serão vivificados em Cristo. Ou seja, o homem ele não está definitivamente perdido. Aceitou a Jesus Cristo, ele tem o direito a ser vivificado, a se tornar uma nova criatura aqui na terra, com a natureza divina em si e com a promessa de ser transformado, de ter um corpo glorificado. E assim como Jesus Cristo é hoje nos céus, o homem, após a sua transformação, que recebeu a Jesus, também será como Jesus Cristo é, com o corpo glorificado. Corpo esse que nos impede a estarmos limitados à distância, ao espaço e ao tempo e ou à matéria, ok? O que a gente vê aqui? Que, sendo assim, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Assim como Jesus Cristo ressuscitou definitivamente, recebeu um novo corpo, um corpo glorificado, que não está limitado à matéria, que não está limitado ao espaço, que não está limitado a distâncias. O que acontece? Nós também que aceitamos, que recebemos a Jesus, mesmo que virmos morrer, tem um dia determinado por Deus que esses corpos serão transformados. Todos que partiram em Jesus terão seus corpos transformados. E o mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Então existe uma promessa de transformação futura. Existe uma promessa em que os nossos corpos também serão corpos glorificados e entraremos no céu, independente da distância que ele pode estar, porque nós não estaremos limitados pela distância. Barreiras, paredes, a matéria não será limites para nada após um corpo glorificado. Segundo item, Cristo é elevado à direita de Deus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Aqui, na verdade, o nosso autor, o apóstolo Paulo, ele está reforçando a explicação dos tópicos anteriores, visando se tornar entendido, se fazer entendido a questão da ressurreição de Cristo,
da ascensão de Cristo e também da própria transformação que todos nós passaremos no futuro. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa a nossa participação na vida celestial. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então, tudo isso está ainda reservado para nós. O último item vai dizer assim: Cristo exaltado sobremaneira. Diz que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado, de todo o poder e potestade e domínio e de todos os nomes que se nomeia, como já lemos anteriormente. Estamos reiterando, estamos fortalecendo esse ensino sobre a exaltação de Cristo. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Ou seja, não existe nenhum nome, não existe nenhum poder, não existe nenhuma autoridade que esteja acima de Jesus Cristo, nem do bem, nem do mal, nem na era presente e nem na era futura. Isso significa que nenhum poder também pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Na verdade, como eu iniciei, todas as pessoas que recebem a Jesus Cristo, recebem o Espírito Santo na sua vida, essas pessoas elas compõem a igreja. A igreja ela é identificada biblicamente como o corpo de Cristo. E veja bem, no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, Jesus Cristo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Numa conversa que Jesus Cristo estava tendo com seus discípulos, em que Pedro revelou quem era Jesus, e Jesus Cristo disse para Pedro que aquela revelação que ele teve não foi dada por uma natureza humana, não foi dado humanamente, que Jesus Cristo disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi revelado pelo Espírito Santo. E Jesus Cristo disse para Pedro: tu és Pedro, tá? E Jesus Cristo disse sobre esta igreja, se referindo à pessoa do próprio Jesus, Jesus Cristo disse: sobre esta igreja edificarei a minha igreja. Ou seja, o corpo de Cristo, a igreja, ela está edificada sobre Jesus Cristo. E o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso não quer dizer que a igreja de Jesus Cristo, aqueles que recebem a Jesus, que faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, isso não significa que não terá levantes, que não terão obstáculos, que não terão dificuldades, que não terão algum tipo de perseguição, como sempre teve na história toda contra a igreja. O que significa podem até levantar, mas Jesus Cristo disse que as portas, os levantes, as perseguições, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E esse tipo de entendimento e fé é possível adquirir somente aqueles que, sendo orientados, somente aqueles que, sendo guiados pelo Espírito Santo, e como a nossa lição diz, sendo iluminados espiritualmente, é que pode aceitar, é que pode acreditar e que pode viver. Vamos para a nossa conclusão, vamos ler a conclusão e vamos terminar essa nossa aula. A nossa conclusão diz o seguinte: embranquecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao Deus eterno. E o nosso comentarista reforça: atitude que deve ser seguida por todos os salvos. Adoração, oração ao Deus eterno é uma atitude que deve ser seguida por todos os salvos, por todos que aceitaram o chamado, estão vivendo sob as bênçãos predestinadas por Deus. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação
e a glorificação dos que creem. Então nós estamos vendo que os atos poderosos de Deus é que viabiliza a transformação, é que viabiliza a glorificação de todos aqueles que creem. Então todos os cristãos, todos os crentes em Jesus, que vivem essa jornada de fé, ele tem a fé, ele tem a confiança que um dia deixará essa terra e estará reinando eternamente com o Senhor. Então nós vamos terminar. Chegamos ao final dessa nossa quarta aula. Eu quero te parabenizar e te agradecer por ter ficado conosco até agora. Você pode deixar os seus comentários. Se você estiver assistindo pelo YouTube, dê o seu like, clique lá no sininho, pode fazer os seus comentários, deixar suas perguntas e em tempo oportuno nós estaremos dando as devidas respostas. Se você estiver assistindo pelo Facebook, curta, deixa seus comentários, compartilhe com seus amigos e nós ficaremos muito agradecidos. Bem, eu te espero na próxima aula, te espero na nossa próxima lição, onde nós estaremos falando sobre libertos do pecado para uma vida nova. Eu quero encerrar por aqui, eu quero deixar o meu muito obrigado e que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família e até a nossa próxima aula.